Veja no ICL Notícias, segunda edição. Lula nas eleições municipais. Presidente lamenta desempenho fraco do PT no primeiro turno. Mas o PT já governou São Paulo. O PT já governou Porto Alegre. Mas minimiza a derrota em grandes capitais. A eleição de prefeito, na verdade, ela não tem muita incidência numa eleição presidencial. E anuncia agenda em São Paulo para lançamento de programa para empreendedores. Então vai ser o maior programa de crédito já feito na história desse país. Ataques contra a Justiça. Ministros do Supremo reagem à ofensiva do Congresso que quer limitar poderes do STF. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição deste dia 11 de outubro de 2024. Sextou! E hoje temos estreia e também a presença ilustre aqui de Fábio Panuzio aqui conosco. Seja bem-vindo ao nosso time, à nossa família, à nossa comunidade. Muito obrigado, Roberto. Obrigado. Estou muito contente de estar aqui, muito honrado também, porque vocês são espetaculares. Eu assistia todo dia, então estar aqui dentro junto com vocês, para mim é um prazer e uma honra. Bacana, né? Muito. Ter o Panuzio com a gente. Roberta, conheço o Panuzio faz um tempinho, viu? Uns 28 algumas décadas. anos, lá fazendo a conta. 28 anos, assim, pessoalmente, né? Antes eu assistia na TV. Eu também via na TV. E a gente se conheceu lá na TV Globo, no Rio de Janeiro. Aí rodamos por aí, nos encontramos algumas vezes. Então, um prazer estar com o Panuzio aqui de novo, que é um sujeito que investiu muito na internet também. Quando sai da TV, né, Panuzio? Monta uma televisão na internet, então conhece bastante disso aqui que nós estamos fazendo. Além de conhecer de política, dos assuntos que a gente trata aqui, porque foi correspondente em Brasília. Então, prazer, Panuzio. Obrigado, Rodrigo. Bem-vindo aqui, vai ser muito legal ter o Fábio Panuzio várias vezes aqui com a gente. Aqui conosco, é Muito isso aí. obrigado, gente. E olha, hoje nós vamos falar sobre um balanço que o presidente Lula fez sobre a participação do PT nas eleições municipais e também as estratégias, né, para tentar virar os votos no segundo turno, principalmente em São Paulo. O presidente também falou que os Estados Unidos estão se intrometendo ao solicitar informações sobre a venda de caças suecos ao governo brasileiro. Esse é o assunto para Luiz Nassif logo mais. Nós também vamos conversar com Cris Serra sobre essa queda de braço entre o Congresso e o STF. Relembrando que toda a nossa programação, desde o Desperta até o ICL Notícias, segunda edição, está sendo transmitida pela Pop TV lá no Rio Grande do Sul. Aliás, Pop TV está dando uma audiência danada para o ICL, Olha, hein, Rodrigo? eu estava contando aqui antes da gente entrar no ar, um colega nosso, cinegrafista, que trabalha comigo também num outro canal, ele foi a Porto Alegre fazer um freela como cinegrafista, foi pro hotel à noite, depois de trabalhar muito, ligou a TV lá, ficou passando. De repente, Pop TV. Ele me falou, ô Rodrigo, você está aparecendo aqui numa tal de Pop TV. Eu falei, pô, aí ele fez a foto, o Demore, o Chico Sá, eu no dia assim no ar, né? E fez lá com o logo da Pop TV. Então, um abraço para a turma da Pop TV que nos acompanha lá diretamente de Porto Alegre, né? É Um isso prazer aí. também conversar. Baita audiência. Roberta, deixa eu caminhar aqui para o nosso telão para trazer os destaques desta sexta-feira, né? Começando com ainda o balanço, né, da eleição de São Paulo, até porque nós temos segundo turno, então seguimos de olho nos movimentos políticos que acontecem no Brasil inteiro, mas um olhar assim atento para São Paulo, né, a cidade com o maior eleitorado do Brasil. A eleição de São Paulo mostra a dificuldade do setor progressista para dialogar com algumas áreas do eleitorado, né? Em São Paulo isso ficou muito, muito evidente, né? Veja só. Muita gente dizia, olha, o PT tem que, né, devia abrir mão, abrir espaço para novas lideranças. Na última eleição, o Gilmar Tato, pelo PT, tomou uma surra, né, não teve nem 10% dos votos. Então, foi feito. Em vez de PT, Boulos na cabeça de chapa. Uma liderança jovem, nova. Em vez de PT, PSOL. PSOL moderado. O Boulos botou até terno.
né, para ir para os debates, mudou a figura, mudou o discurso. Então, muita coisa foi feita, né? Desde tirar o PT da cabeça de chapa, a Marta foi a vice, até moderar um pouco o Boulos no jeito de falar, sem perder a consistência. Ele tem a história dele, tudo bem. Agora, parece que não deu tão certo. Olha a rejeição do Boulos, segundo as pesquisas do segundo turno. Passa de 50%, Fábio. Roberto, a gente fica pensando o que será que acontece, qual é a dificuldade. Ah, o Marçal bateu... É verdade, o Marçal bateu muito no Boulos. Aquela história das drogas absurda, a história de que ele é um invasor, sabe? A desqualificação total. O Fábio estava até lembrando, né? O PT já foi vítima disso no passado, não é isso, Fábio? Houve uma campanha insidiosa. Quando o Lula era o Boulos, estava nesse estágio. O Lula era o Boulos, O Lula era o Boulos. Ainda tinha aquele figurino do sindicalista, essa coisa toda. Ele foi candidato, não lembro se bem, foi 88, acho que foi 89, na campanha presidencial de 89. É. E aí o Mário Amato, que era o presidente da Fiesp, a Fiesp naquele momento era uma entidade importantíssima, né? Reunia 44% do PIB. Mário Amato falou que se o Lula fosse eleito, 800 mil empresários deixariam o Brasil, porque o Lula era o demônio. Hoje o demônio é o Boulos, ele está enfrentando justamente esse paradigma de rejeição. Mas houve uma campanha grande construída contra o Boulos, assim como houve contra o Lula também, só que hoje é mais atomizado, né, Rodrigo? Porque isso vem pela internet e entra na casa das pessoas até quando elas estão dormindo, e aí se constrói uma imagem falsa, muito difícil de derrubar. Não, e é diferente, né, da época da TV, que você sofria o ataque e você se defendia quando havia só, entre aspas, porque levar um ataque da Fiesp não era brincadeira, né? Muito poder, né? Falava com todas as televisões. Mas aqui, às vezes, está até fora do radar. O sujeito não está percebendo, demora para aparecer nas pesquisas. Opa, por que a minha imagem está caindo? Eu estou tendo mais rejeição do que antes. Você nem percebe. Tá? A extrema-direita atua, às vezes, fora do radar. Ou abaixo do radar, né? Como dizem aí nas operações de guerra, né? Aqueles aviões que voam abaixo do radar. Então, o Boulos subiu a rejeição dele. Ele tem uma rejeição quase 20 pontos acima da rejeição do Ricardo Nunes, que foi beneficiado, porque no primeiro turno não se falou quase da cidade, só ficou se falando de cadeirada, das loucuras todas do Marçal, e o Boulos teve que fazer esse enfrentamento, apanhou muito, e o Nunes chega ao segundo turno, uma prefeitura que não é bem avaliada, mas também meio água de chuchu, né? Ninguém dá muita atenção e o Boulos tem essa dificuldade enorme. Mas, além disso tudo, né, tem também a dificuldade para conversar com uma nova classe trabalhadora, porque na época do Lula, o Lula era o sindicalista, Roberta, que falava para a classe trabalhadora da indústria. Imagina o cinturão industrial, a fábrica da Volkswagen aqui no Santo ABC André, né? São Bernardo, enfim, é uma cidade, era, né? Uma cidade, assim, milhares de pessoas trabalhavam ali. Esse povo, os filhos daqueles operários, hoje trabalham na área de serviços. Aliás, né? O operariado desapareceu praticamente. Né? Você não tem mais o operário marxista, aquele que transforma matéria-prima em produto. E você lembra quando a gente estava no começo da carreira, que a gente, quando havia uma situação qualquer que gerava repercussão na economia, onde é que a gente ia fazer imagem de trabalhador? Dentro da indústria automobilística. Hoje você vai lá, só tem robô. Porque quando você tinha que fazer imagem para mostrar gente trabalhando, era na fábrica. Hoje você tem que ir no supermercado. Né? Ou então nesses locais de call center, onde trabalham, às vezes, centenas de pessoas. Bom, o Boulos tem esse desafio, o Lula também é um desafio que está colocado para todo o setor progressista. Tem ainda o setor industrial, operário, tem, mas é minoritário. Hoje é ME e microempresa individual, né? Exatamente. MEI e ME. São esses dois públicos. São esses dois públicos com os quais Lula e Boulos vão tentar conversar, né? O Boulos está até falando em incorporar propostas do Marçal no segundo turno. Me dá até arrepio, Roberto, quando eu ouço falar disso. Porque eu penso que tipo de proposta do Marçal que o Boulos pode incorporar. Ele falou aí de umas escolas olímpicas e tal, mas, no fundo, mais do que proposta, é dialogar com esse povo. Tem uma extrema-direita que votou no Marçal que não quer ouvir falar no Boulos, mas tem um outro público que está, assim, desanimado, é antipolítico, uma juventude que está, assim, descrente da política. Como é que você atinge essas pessoas? É um desafio, não tem uma resposta. O presidente Lula, hoje, estava em Fortaleza, onde também tem segundo turno disputadíssimo. E aí o Lula deu uma entrevista para a rádio
retransmissora da CBN, né, do Grupo Globo, lá no Ceará, em Fortaleza, e falou sobre o desafio de fazer esse diálogo com os empreendedores, Roberta, que você acabou de citar, com os microempreendedores e com os MEIs. Vamos ouvir o que disse o Lula sobre isso. Ele até está lançando um programa voltado para esse público. Vamos lá, vamos ouvir. Sancionei ontem um projeto de lei chamado Acredita, que é o projeto de lei que mais vai garantir financiamento para pequeno e médio empreendedor, para pequeno e médio empresário, para a cooperativa, para o pessoal do Bolsa Família que quiser fazer um negócio, sabe? Ele vai ter crédito. Então, vai ser o maior programa de crédito já feito na história desse país para pequeno e médio empresário, para pequenos empreendedores, porque, na verdade, a gente quer que a pessoa viva, que a pessoa vença. E se o cara tem vontade de vencer por conta própria, que vença. O nosso papel é dar apoio para ele. Então, o PT precisa construir esse discurso e o PT precisa saber falar isso. O PT precisa construir esse discurso, precisa aprender a falar sobre isso. Se atualizar, né? Se atualizar. E o que é que o Lula está lançando, Roberta? Ele falou que ele assinou hoje o projeto, sancionou, aliás, e semana que vem ele vem lançar aqui em São Paulo, não é à toa. Ele vem lançar aqui em São Paulo. Chama Projeto Acredita. E dentro do Acredita, o principal, eu estava conversando, liguei para a turma lá do Márcio França, que é quem cuida desse setor no governo federal. Márcio França é ex-governador, né? Homem moderado do PSB, já foi muito próximo do PSDB. Márcio França. Falei com a assessoria dele, do ministro Márcio França. O principal desse programa é algo chamado Procred 360. Procred 360. Ué, por que esse nome? Porque é voltado para pequenos empreendedores que faturam até R$360 mil por ano, o que dá mais ou menos 30 mil por mês. Veja, não é tão pouco, né? 30, não é só o vendedor de cachorro-quente, o camelô. Quem tem uma pequena loja, um pequeno restaurante, fatura 30 mil por mês e vai poder buscar recursos, empréstimo, crédito mais barato, evidente, é para isso que serve, né? Então é um programa voltado para os pequenos. O pessoal do Márcio França me dizia, o pequeno empresário, às vezes ele não quer nem ir buscar o crédito, ele fica com medo, eu vou bater no banco, de repente vão dizer que eu tenho que pagar mais um imposto que eu não quero pagar, eu estou aqui na minha, eu vou ficar quieto. Tem muito esse espírito de vou fazer sozinho. Só que o grande vai buscar, o grande empresário, a grande indústria, o grande supermercado, quem vai abrir assim, uma planta nova, vai buscar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, sabe onde bater na porta, é grande, né? O gerente entende, o pequeno não. Vamos dar uma olhadinha? Essa aqui é a manchete que explica. Presidente Lula sanciona a lei que institui novos programas. O principal é esse Procred 360. Tem aqui, eu separei alguns trechinhos da lei, só para explicar. Às vezes você que está assistindo pode se interessar. O Procred é destinado à renegociação de dívidas de microempreendedores individuais, né? Então tem um pedaço que é renegociar a dívida. Se você ainda deve alguma coisa, você não vai poder pegar o empréstimo. Então primeiro você faz o desenrola, paga a dívida e depois você pode buscar recursos. O programa oferece empréstimos para microempreendedores e empresas com faturamento anual de até 360 mil. Vira a página, vamos para a próxima para dar uma olhada em mais detalhes do que é esse Procred 360. O governo vai destinar R$1,5 bilhão para garantias aos bancos. São recursos remanescentes do programa Desenrola. Então, é como se fosse uma costela, um pedaço do Desenrola, que é aquele programa que na campanha se falou muito, né, para pagamento de dívidas. Sobrou um recurso e esse recurso agora é destinado para esses microempreendedores, né? Com essa garantia inicial serão oferecidos R$5 bilhões em crédito. Vamos para a próxima página, rapidinho. O ministro do empreendedorismo, da microempresa, o Márcio França, diz que esse sistema é fundamental para o setor, cria uma linha de crédito exclusiva para MEIs e microempresas, né? Criamos uma barreira de proteção para os pequenos negócios. Vamos ouvir, o Márcio França deu uma entrevista em que ele explica isso com aquela linguagem, ele até teve num evento do ICL esse ano, lembra, Roberto? Uhum. Ele fala de um jeito bem popular, eu gosto do jeito que o Márcio França fala. Ele conversa com as pessoas. Vamos assistir a entrevista que ele deu aqui, vamos lá. O Acredita é o primeiro programa especial, vamos dizer assim, só para quem fatura até 360. Nós vamos, com esse cartão e com o nosso novo aplicativo, a gente vai fazer a inversão. Nós vamos nos comunicar com as pessoas. Nós vamos mandar um zap pro telefone da pessoa. Oi, Márcio, você é um MEI, você trabalha em tal lugar, você sabe que você tem direito a receber R$32 mil no banco tal, da agência tal, para financiamento, se você quiser, que você vai pagar a prestação de tanto a partir de não sei quanto. Aí a pessoa
pessoa fala, poxa, finalmente alguém lembrou de mim. Alguém lembrou de mim. As pessoas que são pequenos empreendedores, eles veem o governo como alguém que eles falam, é melhor não falar nada porque é do governo, porque eu já não estou declarando tudo, então eu quero ficar aqui meio escondido, né? E ficando escondido, eu não consigo falar com ele, eu não consigo ter acesso a ele. Então é isso, gente. É um esforço do governo, do ministro, que é dessa área, do Lula e tal, do governo, para conversar com um setor novo, com o qual, vamos falar a verdade, o PT não sabe falar. Lembra do episódio do Uber? O Luiz Marinho, né, que é o ministro do Trabalho, sentou lá e falou, agora eu vou fazer uma lei para transformar o Uber uma espécie de CLT para os Ubers, né? Esqueceu de combinar com os russos. Né? Esqueceu de combinar com os próprios, né, o Fábio? Foi um negócio incrível aquilo, né? Foi. E tem um problema. As pessoas falam, não, vocês exageram nas críticas ao setor de comunicação do governo, mas, olha, não conseguiram fazer uma live para o Lula. O Bolsonaro pegava o telefone dele assim, olha, botava na frente, abria, falava para 1.700.000 pessoas. E até hoje não se conseguiu encontrar um formato que permita ao presidente se comunicar. Então, tem uma questão de comunicação. E eu vejo isso assim, com muita preocupação. Por quê? Porque o governo é virtuoso. Ele tem muitas conquistas, né? A inflação que está dentro da meta, o pleno emprego, o PIB que cresceu muito mais e não consegue fazer a população entender isso. Não chega lá na ponta, não está batendo um bem-estar lá na ponta, né? A Roberta falava outro dia aqui para a gente, os números macros são grandes, mas o pessoal lá na ponta fala, bom, tá, para até ser, não está péssimo, mas não está empolgante, né, Roberta? Não tá difícil de sentir no supermercado, na feira, enfim, a gente não está batendo, não está batendo lá na ponta. Então, eu acho que esse programa aqui faz parte de um esforço, a gente pode ver assim, é um esforço para até ajudar a campanha do Boulos em São Paulo. Até gente. Mas vamos falar a verdade? É uma eleição difícil. É difícil, não vai virar a eleição por causa disso aqui. Eu acho que é mais importante como uma sinalização de médio prazo. É um esforço para conversar com esse público, com esses cidadãos, no médio prazo, não para a eleição aqui de São Paulo, que é uma eleição, uma virada bastante difícil, eu diria até improvável, né? Apesar do Lula estar vindo lançar aqui em São Paulo, vai fazer um esforço, mas é assim, você vai plantando, as coisas mudam, você às vezes perde o chão, não consegue mais falar, o povo não escuta aquilo que você achava que ia ser escutado, tem que mudar até a maneira de falar. Então é um esforço para São Paulo, o Lula está fazendo, e está fazendo um esforço. Agora podemos tirar o Márcio França, podemos ir para o Lula, voltar o Lula, porque ele deu uma entrevista lá em Fortaleza. Hoje eu acho que a chance maior do PT, a gente voltando para esse balanço ainda do segundo turno, né? Balanço do primeiro e projetando o segundo turno, a chance maior que o PT tem disputando 4 capitais é Fortaleza. Porque, Porto Alegre, quase impossível. O Melo teve 49 no primeiro turno, quase levou. São Paulo não é o PT está na vice, mas é o Boulos, esquerda, difícil. Cuiabá foi heróico chegar ao segundo turno, né? Na terra do Agro, Mato Grosso. Então, o Lúdio chega ao segundo turno, mas é difícil ganhar. Natália Bonavides em Natal, tem alguma chance, Fábio? Tem, mas ela é uma vitória ela ter chegado também ao segundo turno, é uma liderança que se cacifra para o futuro. Agora, onde tem chance de ganhar mesmo é Fortaleza, e por isso que o Lula esteve lá, primeira capital onde ele vai no segundo turno. Deu essa entrevista, circulou por lá, o governador é do PT e o Camilo, o ex-governador e atual ministro da Educação, muito forte, entrando forte na campanha. Quem é que concorre lá em Fortaleza? Para quem não é de lá, claro, né? André Fernandes, um bolsonarista daqueles, né? De fazer live, enfim, esse aqui, é bolsonarista raiz, terrível, da turma do Nico. Segunda geração do bolsonarismo cearense, né? Porque a primeira era o tal de Capitão Wagner, que era, enfim, em matéria de qualidade, acho que não há muita diferença, mas esse já é a segunda geração de bolsonaristas e tem um fenômeno novo lá que é a destruição da oligarquia dos Gomes lá, né? O Ferreira Gomes lá saíram derrotadíssimos e aí você tem, de um lado, a extrema-direita, André Fernandes, com muito voto na periferia, juventude pobre, votando nele. E, de outro lado, o Evandro Leitão, que nós temos a imagem aqui também, candidato do PT, candidato do Lula, candidato do governador, candidato do Camilo, é mais institucional, né? Ex-deputado, né? Então, enfim, a primeira pesquisa do segundo turno, empate. Eles estão empatados, mas as pessoas acreditam que até pela atração, pelo peso, PT, Lula, que o Evandro Leitão possa ganhar a eleição em Fortaleza. O presidente Lula falou também, nesta mesma entrevista para a rádio lá em Fortaleza, fez uma espécie de um balanço, afinal, eleição municipal influencia ou não a próxima para presidente? O Lula falou sobre isso, a gente vai acompanhar e depois a gente volta para comentar aqui na mesa. Vamos lá.
Toda vez que termina uma eleição, aparecem os vencedores, os heróis, e que acham que o mundo, sabe, a partir dali mudou. A eleição de prefeito, na verdade, ela não tem muita incidência na eleição presidencial. Então, o que é que nós temos que fazer? Na cidade que nós estamos disputando, nós temos que ver onde nós erramos, qual o discurso que precisa ser feito para tentar ganhar as eleições. Mas, para mim, se perder a eleição e tiver uma boa participação, sabe, não tem nenhum problema. Se prepara para as próximas. Ô, José, eu sou um cara que perdi 3 eleições. E cada uma que eu perdi, eu não ficava lamentando, não. Eu ia me preparar para a próxima. Como diria o Brizola, eu ia lamber minhas feridas, sabe, e depois partir para outra. E foi assim que eu perdi 3 eleições, e foi assim que eu sou o presidente que mais eleições venci nesse país. Ô, Fábio, o que você acha? O Lula está lambendo as feridas. Você viu a análise dele? Se tivesse ganho um monte de capital, eu não estava falando isso. Com certeza, o discurso seria diferente. Já é um indicativo, com certeza. Então, ele está tentando dizer... Até certo ponto é verdade. Eleição municipal não quer dizer que está decidindo é a próxima, né? Mas qual a sua avaliação? Bom, primeiro, eu acho que isso não é de todo verdade, Rodrigo. Eu acho que a eleição municipal hoje é uma eleição extremamente importante, porque você tem um fator interveniente aí que cria opinião eleitoral, que cria capital eleitoral, que são as emendas dos deputados, entendeu? Então, você tem um processo de retroalimentação. Antigamente, o deputado era o cabo eleitoral do prefeito. Hoje, com essas emendas, o prefeito virou o cabo eleitoral do deputado, porque o prefeito está na dependência desse cara. Das emendas que vêm de Brasília. Sim, e não é pouco dinheiro, 45 bilhões de reais. É muita dinheiro grana. que está fazendo uma diferença grande. E como é que esse dinheiro chega até a população? Chega por meio do deputado e da prefeitura. É uma corrente que vai retroalimentando isso. Então, eu acho que o efeito dessa história toda, a gente pôde ver nessa eleição aqui, porque o crescimento, por exemplo, dos partidos que tinham grandes bancadas e grande fome, por exemplo, o PSD, o próprio PL, né, os partidos do chamado Centrão, eles foram muito eficientes na administração desse recurso. E as prefeituras fizeram o quê? Elas reelegeram os mesmos. Né? 98% dos prefeitos dos municípios que mais receberam emenda, que eram candidatos à reeleição, se reelegeram. Das 50, a gente viu essa semana no jornal, das 50 prefeituras onde os prefeitos eram candidatos à reeleição e receberam emendas, 50 se reelegeram. Então, existe um fator muito importante aí, e eu acho que a percepção desse fator, desse reflexo na eleição presidencial, a gente vai ver em 2026. Então, é muito bom prestar atenção nessa eleição. Mas será, Roberto, antes da gente caminhar, tem outros trechos do Lula. Fábio, só para colocar uma questão aqui. Bom, que vai ter influência na eleição para deputado, com certeza, porque o deputado ajudou o prefeito se elegeu, agora o prefeito vira cabo eleitoral do deputado em 26. Ou seja, a tendência, mais um congresso conservador em 2026. Mas não quer dizer que não dá para ganhar a eleição presidencial, né? Porque o Lula ganhou a eleição presidencial depois de 2020 ter sido uma eleição horrível para a prefeitura também, para as esquerdas, né? Então, eu só coloco essa diferenciação. Acho que o que o Lula está dizendo é isso, quer dizer, a eleição presidencial você tem um caminho muito quando é ele, né? Porque se for outro candidato do PT também fica complicado, né, Roberta? Eu acho que a gente tem algumas questões, né? Se a gente for falar nas eleições para presidente, eu acho que temos questões do nome, né, da esquerda, da renovação, do discurso, do sonho, né, de ser progressista de verdade. Acho que são muitas frentes que a gente tem que repensar. Então, eu utilizaria mesmo as eleições municipais, esse balanço, né, da esquerda, do PT, nos municípios, em relação à vereança, os prefeitos eleitos, as cidades importantes que perdemos, e repensaria. Repensaria agora, porque senão pode ser tarde demais. E tem uma outra questão que é a seguinte, são duas entidades, na verdade, Rodrigo. Uma é o Lula, a outra é o PT. Lá na minha cidade, Berlândia, eu pude ver isso muito claramente. Lá havia uma candidata espetacular, que era Dandara, mulher negra, batalhadora, espetacular. Do PT? PT. Dandara é uma grande promessa de futuro. No começo, o próprio PT não acreditou muito na candidatura dela. Mas o Lula teve em Uberlândia 47% dos votos no final do segundo turno. Sabe quantos a Dandara teve? 24%. Metade do Lula. Metade do Lula. Então, você tem um fenômeno que diz respeito ao Lula, outro fenômeno que diz respeito ao PT e a essas lideranças aí que, sabe, que não encontram muito espaço para nascer. Essa é uma questão que eu acho que o PT devia rever, porque o PT tem um papel muito importante na manutenção do poder no limite do progressista, sabe? É muito importante como partido e o Lula muito importante como símbolo
desse movimento progressista do Brasil. Você falou um ponto muito importante, que é a renovação, o sangue novo, o sonho, a esperança, o público novo, porque os eleitores também mudaram, né? E parece que o partido não acompanhou. Essa é a sensação que eu tenho mesmo. Eu tenho em parte, viu, Roberto? Eu não concordo totalmente. Aqui em São Paulo, a vereadora mais votada do PT é a Luna Zaratini. Teve mais de 100 mil votos. Jovem, 30 anos, acho que não chega a 30 anos. Ele citou a Dandara. Nós temos em Natal a candidata do PT, também, enfim, a Natália Bonavides concorrendo. Tem alguns lugares, assim, a bancada do PT em São Paulo tem a Luna e tem mais 7 que são mais tradicionais, né? Homens, quase todos. Então, tem uma tentativa de renovação, talvez num ritmo que não seja o mais forte e tal. Mas o PT também é uma instituição. A gente viu aqui em São Paulo, muita gente votou nulo porque queria votar no Boulos e votou 13. Então, tem que juntar as duas coisas, essa história, né, e renovar mesmo. Acho que esse que é o debate que a gente está fazendo aqui. Eu acho que é importante a gente pensar nessa renovação para ontem, inclusive. A gente continua a falar sobre a entrevista do presidente Lula à CBN de Fortaleza, porque, apesar de entender as derrotas por parte, né, do processo democrático, logicamente que o presidente Lula tem essa consciência, Lula reconheceu, né, que o PT precisa repensar estratégias para voltar a governar grandes capitais. Venceu bastante, mas em municípios menores. Vamos ver. Nós temos que rediscutir o papel do PT na disputa nas eleições da prefeitura. O PT, nessas eleições, 80% dos nossos prefeitos foram eleitos em 5 países, todos eles do Nordeste. Tá? Nós tivemos uma boa participação no Rio Grande do Sul, nós não tivemos uma boa participação em São Paulo. Em Minas Gerais, nós ganhamos as 2 cidades que a gente governa, Juiz de Fora e Contagem, que já governamos com 2 mulheres. O que eu poderia dizer? O PT cresceu o número de prefeitos, o PT cresceu o número de vereadores. Mas o PT já governou São Paulo, o PT já governou Porto Alegre, o PT já governou outras capitais importantes, cidades que nós não governamos. Nós perdemos, por exemplo, São Bernardo, perdemos Santo André, estamos no segundo turno de Diadema em Mauá. Na Bahia, a gente nunca conseguiu eleger o prefeito, sabe? Onde a gente tem governo já há 20 anos. Em Salvador, no caso. Em Salvador. Em São Paulo, a gente nunca teve o governo do Estado, mas já elegeu a capital 3 vezes. Já governamos Campinas, já governamos São Bernardo, Santo André, Guarulhos, Osasco. Nós já governamos em São Paulo 24 milhões de pessoas na Grande São Paulo durante muito tempo. Ora, chega um momento em que você perde. Falou bastante sobre o passado, né, Rodrigo? Acho que na verdade, ele está fazendo um balanço assim, pelo que eu entendi. O PT aumentou o número de prefeituras, um pouquinho, aumentou. De 2020 foi o fundo do poço, para agora aumentou um pouco. E vereadores também. Agora, quando você compara com o que já foi, é um aumento assim que não recupera o que já foi no passado, né? Assim, foi isso que ele acabou de falar. E fez aí um balanço de cidades, enfim, que o PT já governou, Porto Alegre, São Paulo, Campinas, São Bernardo. Das quais está sendo banido, pela vontade do eleitor. Não, o estado de São Paulo, acho que o PT elegeu 3 cidades só. E aí tem chance de eleger agora Diadema e Mauá, no segundo turno. E o Lula falou, ele cometeu um lapso, ele falou que o PT só foi bem em 5 países, em 5 estados, na verdade, né? Que são Ceará, Piauí, Bahia, Minas e Rio Grande do Sul. O PT mantém uma capacidade de eleger prefeitos no interior do Rio Grande do Sul. Né? Com ressalva que no Piauí não foi tão bem assim, porque o candidato lá no Piauí, que era o Fábio Novo, não ganhou a eleição. Perdeu, na capital perdeu, mas elegeu 50 prefeitos no interior. Exatamente. Então é forte no interior. Agora, tem porque é o seguinte, o Jacques Wagner veio logo depois da eleição e falou, olha, mas ganhamos do Bolsonaro dentro da casa dele, no Rio de Janeiro. O candidato era o Eduardo Paes. Não era um petista, houve uma terceirização aí da vitória. A segunda questão que eu acho é o seguinte, eu vejo a prefeitura hoje como elemento disseminador mesmo de capital político. E quando você olha a estatística, olha, o PT ganhou 63 prefeituras, foi de 182 para 248. E o grande derrotado, né, aí em todos os placares que a gente viu, é o PSDB, porque baixou de 523 para 273, caiu pela metade praticamente. Só que o PT está atrás do PSDB em número de prefeituras. Ainda está, Sabe? Então, assim, este capital político é um capital político do qual eu acho que qualquer partido que tenha zelo
pelo seu espaço de poder, não pode abrir mão. Claro que não. Muito menos numa situação como essa, em que há essa operação, em que o deputado é o operador do orçamento e o prefeito é o executor do orçamento. E tem uma grande força política. É muito complicado. Precisamos trabalhar bastante, né? Estrategicamente, acho que estamos todos de acordo aqui que quando a gente olha para frente, a gente quer muito mais. Eu, pelo menos, quero. 58% de rejeição de Boulos é algo que me incomoda muito. E ele não é do PT, hein? E ele não é do PT, mas é da esquerda. É progressista. Isso me incomoda demais. Lula falou também diretamente das eleições de São Paulo, tá? O presidente avalia que Guilherme Boulos pode vencer se conseguir direcionar o discurso para as pessoas certas. Vamos ouvir. Eu leio que o Boulos pode ganhar as eleições. Eu leio que o Boulos pode ganhar as eleições. O Boulos, deixa eu lhe falar uma coisa, o Boulos é uma figura muito preparada, sabe? Nós tivemos um problema no primeiro turno que é muito difícil você convencer um petista que estava habituado a votar em 13 desde 1980 a votar 50, a votar outro número. Sabe? Você veja que teve 50 mil pessoas que votou no 13. Então, eu, inclusive, gravei para o Boulos dizendo, olha, quem está habituado a votar no 13 tem que votar agora no 50 da cidade de São Paulo. E o Boulos vai tirar voto de quem, presidente? Hein? Boulos tiraria voto de quem para esse segundo turno? Eu acho, é que o voto não tem dono. A gente pensa que o voto tem dono, o voto não tem dono. O voto nós temos que captá-lo, nós temos que conquistá-lo. Toda vez que eu abrir a boca para falar, eu tenho que ter noção que eu tenho que conquistar alguém. Sabe? Então, o Boulos tem... duas semanas, tem vários programas de televisão, tem vários debates, sabe, para ele poder convencer as pessoas. E eu, se puder ajudá-lo, vou ajudá-lo a ganhar essa eleição, porque eu acho que ele pode fazer um bem muito grande para São Paulo. É isso, né? Eu estou aqui vendo o nosso chat e, assim, as opiniões também são diversas, né? O Carlos Alberto falando que o único caminho para a esquerda ou o campo progressista voltar, o eleitorado, voltar a crescer, é mudar de sigla, a criar um novo partido. Lembramos o poder do PFL e PMDB, que mudaram as siglas e ganhou capital político. Queiramos ou não, a Lava Jato e os erros do PT destruíram sua força política. E a gente não pode negar que foi um divisor de águas, de fato, enfim. Por uma coisa, o partido quase sumiu do mapa. Isso. Exatamente, o partido quase sumiu do mapa. Mas até aí, o Carlos está sugerindo talvez um rebranding aqui, um novo nome, enfim, fazer uma mudança. Não sabemos se esse é o caminho. O que sabemos é que temos muito trabalho pela frente. Isso temos. Quando você pega o gráfico, Fábio, os gráficos, o PT, você falou, tem que brigar para ter mais prefeito. Chegou a ter 680 em 2012. Teve quase 700 prefeitos, né? Ali era o auge, Lula, Dilma e tal. E depois vieram Lava Jato, Moro, golpe contra Dilma, prisão do Lula. Foi uma tentativa de destruir o PT, né? Eu vejo assim, tem problemas? Tem, mas é um partido que resistiu, parou de pé, porque o PSDB tá desaparecendo aos poucos, né? O PT parou de pé, ficou aí. Quando a gente olha lá para a Europa, por exemplo, o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, também teve uma fase de baixa, quase, né, muita dificuldade. Está aí, governa a Espanha agora já tem 4, 5 anos, né? Então, tem que se renovar, tem que buscar dialogar de outra forma, porque mudou o mundo, mudou uma outra classe operária. Mas eu acho que não dá para abrir mão de uma construção de 50 anos que dialoga com a história recente do Brasil. Eu não vejo como. Eu penso mais numa atualização, na verdade, né? Assim, um novo olhar para o que está acontecendo aqui, uma nova linguagem, novos formatos, nova forma de se comunicar. O PT não consegue se comunicar, Rodrigo. Mas veja, Roberto, o Boulos não é do PT. Eu até abri falando isso. O PT abriu mão de... Todo mundo diz, o PT precisa... Não pode o PT querer concorrer sempre. Aí põe o Boulos. O Boulos não é do PT, é do PSOL, número 50. Botou o terno, está tentando dialogar. É uma dificuldade da esquerda no mundo. Eu não vejo um problema do PT. Eu acho que é uma dificuldade da esquerda no mundo. E aqui no Brasil foi agravado por um ataque frontal à própria existência. Foi criminalizado, o partido foi criminalizado. É uma força, eu acho, ainda na sociedade brasileira. E tanto que elegeu o presidente que saiu da cadeia, né? Ajudou a eleger, não elegeu sozinho. Sozinho não elegeria de jeito nenhum. Mas sem o PT também não elegeria. Então, tem que atualizar? Tem, mas acho que tem que manter e trazer junto a história de 50 anos quase a essa altura, Fábio. Assim, eu quero lembrar o seguinte, quando a pandemia veio e os bolsonaristas se apropriaram do verde e amarelo da bandeira do Brasil,
parecia que essa marca estava condenada para todo sempre, né? Outro dia nós vimos aí nas Olimpíadas muita gente de esquerda vestindo a camiseta verde e amarela. Eu voltei a usar. Depois que a Madonna mandou, eu voltei a usar imediatamente. É. Então, não sei. Agora, do ponto de vista do marketing, isolando todos os fatores políticos, talvez não seja uma má ideia. Porque, obviamente, que o PT é uma marca muito forte e é evidente que essa marca produziu o resultado. Mas aqui eu insisto, tem uma diferença entre Lula e PT. Sim. Uma coisa é o Lula. Quem ganhou a eleição? Não foi o PT, foi o Lula. Né? Então, não sei se um rebranding aí não cairia bem. E eu acho que o nosso internauta aí. O Carlos Alberto Vieira? Ele tem razão quando ele fala do PSL. Entendeu? Só lembrando que o PSL um dia foi PRN. Outro dia, mais para trás ainda, foi PJ, que elegeu o Collor. Hoje, lá no União Brasil, você não consegue enxergar mais essas influências, estão deletérias. Quem era PFL, quem era... Tá tudo ali, né? Os partidos foram mudando. A direita faz isso sem nenhum prurido, viu, Sim. Rodrigo? É verdade. Sem nenhum pudor, né? Mudou. O PDS mudou, e chegou a... Hoje o PP do Lira é o antigo PDS, que é a antiga Arena, o número 11, né? Eles mantêm ali a tradição. Eu acho que o PSDB vai fazer isso logo, O próprio PP virou progressistas, né? Imagina, se apropriou, inclusive, de um bordão da esquerda para construir uma marca nova. E funciona. Eles conseguem isolar, digamos assim, a negatividade de marcas anteriores. Agora, o PT é um partido que tem, como você falou, 50 anos de história, uma história muito importante, muito bonita, né? Resta saber se a história hoje justifica Sustenta mais a manutenção da marca do que o marketing que pode indicar uma saída como essa aí. É verdade. Aliás, eu estava sobre o PSDB, estava lendo hoje que o PSDB vai querer fazer uma federação, porque o PSDB está vendo a ameaça de deixar de existir na próxima eleição. As federações são aquelas coligações permanentes, né? Então vai se juntar, está propondo o Aécio, propondo uma união com o Solidariedade do Paulinho da Força, sindicalista, e com o PDT, juntar PDT com o PSDB. Eu não sei se vai dar certo, mas é uma tentativa porque esses partidos estão diminuindo. O PSDB diminuiu de tamanho e o PDT sofreu essa surra, né? Principalmente no Ceará, onde o Ciro Gomes quase que desapareceu do mapa também. Esse é um partido de passado muito importante, mas vamos lembrar aqui que quando o Brizola volta do exílio, ele tenta recuperar a sigla PTB, ele perdeu para Ivete Vargas, né? E nunca conseguiu. E o PDT construiu a sua reputação em cima do Brizola. E acabou perdendo a reputação ao longo dos anos que o Brizola deixou de existir, né? Virou um partido sem marca. Tem muita identidade, né? Talvez agora, olha, vai juntar uma coisa que é meio de esquerda com algo que é bastante de direita, eu não sei o que vai dar. Vai dar um ornitorrinco danado aí. Vai dar, né? Vamos chamar Cris Serra para participar dessa conversa com a gente. Oi, Cris. Boa noite para você, querida. Seja bem-vinda. Oi, Roberta, boa noite, Rodrigo e meu amigaço, queridaço. Desculpa, gente. Imagina, dia de encontros e reencontros. Dia de reencontros. Sem ciúme, viu, gente? Por favor. Faz essas coisas, né? O Fábio Panunzio é um amigo queridíssimo, além de um grande jornalista. Olha, parabéns para o ICL, que aquisição trazer o Fábio Panunzio. Eu estava aqui ouvindo a análise de vocês. Você vê a bagagem que ele traz, né? Você sabe, Fábio, que você mora no meu coração. Hoje eu antes de vir para cá, falei, puxa vida, finalmente eu vou encontrar a Cristina, que eu amo de paixão, ela é maravilhosa. Assim, e assim, eu e a Cristina, assim como eu, a gente teve junto durante muitos pontos dessa carreira longa que a gente já tem. Muito plantão na porta de ministério, de político, né? Agora eu vou te falar. Viagem de presidente, né, Fábio? Eu estava lembrando, quando eu soube que você ia estar hoje aqui, essas viagens, quando a gente acompanha a cobertura de presidente aí no exterior, é um perrengue. E é nessas horas que a gente vê quem é amigo, quem é colega, quem é parceiro, que ajuda o outro que está em apuros, que não consegue enviar a matéria, né? E o Fábio é, como eu disse, além de um grande jornalista, um excelente companheiro de trabalho. Nossa, estou emocionado, Cristina. Estou emocionado de ver isso aqui. Eu também te amo muito, viu, Cristina? Não tem mais nada para dizer. Fábio perdeu até a voz, ficou emocionadíssimo aqui. Legal. Cris, o presidente Lula disse hoje que o PT não foi bem nas eleições, que 80% dos prefeitos eleitos são do Nordeste e que o partido foi mal em São Paulo. Bom, na semana que vem, né, como o Rodrigo já adiantou aqui,
Lula vem para São Paulo para lançar um programa de apoio ao empreendedorismo. E aí eu te pergunto, Lula, então, resolveu entrar de cabeça na campanha do segundo turno, né? Agora, você acha que vai fazer realmente diferença para Guilherme Boulos a participação de Lula na campanha? Acho que faz sim, Roberta. Não sei se vai ser suficiente para garantir a vitória do Boulos, né? Todos nós sabemos das dificuldades óbvias que estão colocadas aí para o Boulos. Agora, eu achei a entrevista do Lula excelente, lúcida, e ele deixou muito claro, ele foi muito cobrado, por que não participou mais, né, durante o primeiro turno. Por uma razão óbvia que ele explica muito bem, né? Ele tem um governo de frente ampla e nos estados você tem realidades em que partidos dessa frente ampla, né, que apoia o governo, nem sempre apoia, às vezes puxa o tapete, mas isso é outra discussão, essa frente ampla tinha mais de um candidato no espectro governista, né, digamos assim, disputando. Então, ele não tinha como se meter ali. Um exemplo claro, Belém, minha cidade, né? O atual prefeito Edmilson do PSOL era candidato, ficou em terceiro lugar, está fora do segundo turno, e o candidato apoiado pelo governador do MDB, Helder Barbalho, o Igor Normando, que passou para o segundo turno à frente. Como é que o Lula ia chegar lá, ia fazer um comício com o Edmilson, ia fazer um comício com o Igor? Ia dar problema. Ele explicou isso de uma forma muito clara na entrevista, e além de outros assuntos que ele falou com muita lucidez, eu achei, muita segurança. Agora, com relação ao Boulos, que é a sua pergunta, como eu disse, acho sim que pode fazer alguma diferença, né? Ele fala, voto a gente conquista, né? Quem melhor do que o Lula, que já disputou, já perdeu e já ganhou tantas eleições para dizer isso? É isso mesmo, né? Então, agora, em se tratando de São Paulo, realmente, a joia da coroa dessa eleição, acho que é natural que o Lula vá fazer campanha. Não vejo uma contradição entre o que ele está fazendo agora e o que ele fez ou deixou de fazer no primeiro turno. Agora, Cris, posso passar aqui, repassar para você, a gente já conversou um pouco sobre isso, o Lula falou disso na entrevista, o Fábio já opinou, eu também falei um pouquinho, a Roberta. O Lula disse, claro, se ele tivesse ganho de maneira retumbante a eleição, ele diria a eleição municipal já é um reflexo do nosso governo e tal. Como não ganhou, ele está dizendo, eleição municipal não influencia tanto assim uma eleição presidencial. Aí o Fábio estava com uma leitura aqui que é importante, que é a relação dos deputados, emendas, o que isso projeta para o futuro. E a sua visão? Você acha que essa eleição municipal é ou não um termômetro para 2026? Tanto na eleição parlamentar quanto na eleição presidencial. O Lula ficou mais fraco para 2026? Resumindo a pergunta. Não? Não acho. Não acho que o Lula ficou mais fraco. Até porque o Lula é uma coisa, o PT é outra. Claro, Lula e PT têm tudo a ver, enfim, estão intrinsecamente ligados, né? Mas o que eu quero dizer, e todo mundo sabe aqui também, a gente já falou disso outras vezes, que Lula tem mais votos do que o PT. Lula, liderança dele, individual, né? Acho que tem algumas ponderações aí rápidas para a gente fazer. Primeiro, eleição municipal, a escolha dos prefeitos tem, de fato, elementos, né, componentes, né, que não tem numa eleição em nível federal. Agora, de fato, houve sim um avanço de partidos da direita bem fisiológica, né? Que a gente pode citar aqui, entre outros, o PSD, do Kassab, o PL, do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro. Então, assim, mas eu também concordo com pessoas que têm uma visão de que eleição municipal, a esquerda nunca foi preponderante em eleições municipais. Isso é verdade. Você vê ao longo das eleições municipais mais recentes, às vezes avança, às vezes recua, né? Teve todo aí esse caldo da Lava Jato que mudou todo o cenário. Então, eu vejo uma recuperação do PT. Agora, claro, não é assim uma retomada do espaço que o PT já teve. E aí o próprio Lula faz essa análise, inclusive mencionando, por exemplo, a derrota em Araraquara, né? Estou dando um de muitos exemplos que eu podia dar e que ele menciona que era uma eleição considerada certa, garantida. Enfim,
vejo sim um avanço da direita, ao mesmo tempo vejo que o PT se recupera um pouco e não vejo, você não pode avaliar a posição, a situação do Lula hoje no Brasil, né? A liderança dele foi abalada, ele perdeu espaço ou não por causa desta eleição, do resultado desta eleição, não vejo. Aí eu vejo como coisas, sim, bem separadas. Agora, claro, é preocupante para 2026, e aqui falo de duas coisas muito rápidas. O fato de terem sido partidos, sim, dessa direita mais fisiológica, né, e da extrema-direita também, e o fato de que essa é uma eleição também, é preciso considerar esse fator. Atípica, porque é a eleição, aliás, o Lula destaca isso na entrevista, é a que teve a maior taxa de reeleição. Isso precisa ser estudado. Sim. Reeleição de prefeitos que estão no cargo. Por quê? Aí eu acho que as emendas PIX têm um papel extraordinário nesse resultado. É impressionante, Fábio, você queria comentar ainda isso? Porque a gente está falando muito do balanço pela esquerda, mas tem o balanço da direita. A direita está se matando. Tem mais um capítulo agora aqui. Antes de você falar, só para complementar isso que a Cristina falou, eu achei a posição do Lula muito mais madura, por exemplo, que a do Jacques Wagner. Né, que vem dizendo assim, não, tapando só com a peneira mesmo, né? Nós ganhamos, já falamos disso aqui, na terra do Bolsonaro. Ganharam com um candidato que vem do PFL antigo, né? Sim. Não tem nenhuma simpatia pela... Eu concordo, Fábio, desculpa, mas é isso. Não dá para dizer que ganhamos, né, que o PT, que Lula ganhou com Eduardo Paes. Eduardo Paes é um caso bem atípico. Sim. Mas ali o Bolsonaro perdeu, que já é uma grande vitória para a democracia. Já é bom, de qualquer maneira. Mas o que eu queria trazer aqui, Cris, Roberta e Fábio, todas e todos que nos acompanham, claro, tem esse balanço para ser feito, a esquerda, o PT, atualização, como é que se atualiza, etc, etc. Mas do lado da direita, principalmente a eleição de São Paulo, Roberta, deixou uma cicatriz pesada. A gente viu essa semana o Malafaia dizendo que líder é esse, com aquele jeito do Malafaia, que o Boechat que sabia lidar com o Malafaia, né? Mas o Malafaia falou que o Bolsonaro foi covarde, o que foi mesmo, né? Porque quis ficar no meio do caminho, não apoiou o Nunes, que era o negociado, ameaçou ir para o Marçal, no final voltou para o Nunes. Isso deixou cicatrizes. Malafaia, pancada no Bolsonaro. Hoje, quem é que aparece para entrar na briga? Quem? O Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira disse o seguinte: Bolsonaro erra ao aceitar uma figura execrável como Malafaia. Eita. Abre aspas para o Ciro Nogueira, presidente do PP, o partido do Lira também, né? O erro do Bolsonaro é ele aceitar essas figuras, como Silas Malafaia, que é uma figura completamente execrável, que não lidera nada. Aí isso dá uma repercussão, coloca ele na frente de uma manifestação de milhões, como se ele fosse um grande líder. Ele não é líder de coisa nenhuma, é um pastor líder de internet, que não tem nem igreja representativa no país. Esculhambou, o Ciro Nogueira esculhambou com o Malafaia, que havia esculhambado o Bolsonaro. Olha, o Malafaia é o cara que pagou os carros de som para o Bolsonaro fazer as micaretas da Avenida Paulista. E, de fato, o Malafaia parece não ser líder de coisa nenhuma, porque não conseguiu eleger nem o vereador dele no Rio de Janeiro, o tal de Vaguinho. Perdeu a eleição, faz barulho, vai para o carro de som, banca, acho que tem dinheiro, ele opera ali no dinheiro. O Ciro está aproveitando para bater no Malafaia. Então tem uma briga aí na direita, Fábio. Fogo no parquinho. Fogo geral. A gente adora. Essa briga a gente tem que torcer pela briga. Deixa brigar. Tá aí algo positivo e muito bom que a gente pode ter dessas eleições municipais, porque foi através dessa treta toda que rolou em São Paulo, principalmente Nunes, Marçal, Bolsonaro, que a gente está vendo desenrolar dessa história, né? E eles estão se dividindo, assim, porque não há uma concordância, porque eles buscam um protagonismo único, no caso, Bolsonaro, mas isso não está acontecendo mais. Roberto, e a gente falar que o Malafaia é execrável não tem efeito nenhum, né? É execrável, tudo bem. Agora, o Ciro falar que o Malafaia é execrável, ou o Malafaia dizer que o Bolsonaro é covarde, a gente falar também não tem efeito. Agora, quando eles falam, acho que tem um efeito muito maior, né, Cris? Só nos resta concordar. Concordamos. Rodrigo, eu quero que eles se matem, eu quero que essa gente se rasgue, se arrebente e se mate. É como o Fábio falou, torço pela briga. Agora, isso é interessante, a gente tem que acompanhar essa briga, porque isso mostra, sim,
né, fissuras que podem evoluir para fraturas e, digamos assim, rachaduras mesmo dentro desse bloco da direita que estava muito bem articulado enquanto Bolsonaro estava no poder e que agora se desarticula. Por quê? Porque deixou de ter acesso aos canais, né, de irrigação, de dinheiro, de poder e tudo mais, né? Então, esse momento que a gente está vendo, claro, em função de algumas dificuldades eleitorais em alguns cenários, como eu disse há pouco, né, PL conquistou muitas prefeituras, Kassab, que é vice de Tarcísio de Freitas, que vai ser o candidato, eu acho que é a melhor aposta que a gente pode fazer agora, melhor ou pior, né? Melhor que eu digo em termos de acertar a aposta, o candidato da extrema vai ser Tarcísio de Freitas. É ruim, mas é bom, entendi. Oh, é ruim, mas é bom. É uma difícil. aposta ruim, mas é bom. A gente entendeu, entendeu. A verdade mas é que é bom a gente deixar as coisas bem claras hoje em dia, porque tudo vira treta, né? Agora, olha, Cortezinho Cris, aí, né, Cris? Ó. Tem um fenômeno novo aí que eu acho super importante. A gente que torce pela briga deve observar essa história. Por quê? Enquanto o Bolsonaro reinava absoluto como o único líder da direita, imagina se a gente vê essa ousadia de Malafaia chamando Bolsonaro de covarde, o Malafaia impedindo Pablo Marçal de subir num trio elétrico, né? Não tinha. Então, assim, o que eu acho que está em questão é a própria hegemonia bolsonarista sobre a direita, assim, entendeu? Eu vejo que há uma pulverização aí da ascendência do Bolsonaro sobre a direita. Posso estar sendo muito otimista, porque eu adoraria ver isso com mais clareza, mas que parece, não Trincou, parece? acho que trincou o cristal ali daquela liderança absoluta, porque até alguns anos atrás, quem desafiava o Bolsonaro tinha a cabeça cortada e virava Joyce Hasselmann, que teve menos de 2 mil votos para vereador agora em São Paulo. Ou o Frota. O Frota, aliás, gente, vocês sabem do Frota? Se elegeu vereador em Cotia, aqui na Grande São Paulo. Mas ele perdeu para deputado porque brigou com o Bolsonaro. Agora, nesse momento, a gente vê vários na direita colocando as manguinhas de fora e falando, não, agora a gente pode falar. Um é execrável, outro é covarde. É uma beleza, é uma maravilha. E tem um outro fenômeno que eu acho que a gente pode também trazer, falamos um pouquinho disso outro dia. Com a ascensão dos coaches, e o Marçal é o maior representante, cria-se uma concorrência para as igrejas neopentecostais picaretas. Não que todas sejam, mas tem várias que são. E aí apareceu um personagem novo que não é pastor, é mais fácil, não precisa nem ler a Bíblia. Você vai direto e ouve umas 3 frases ali do coach e você já está no esquema. Então o coach concorre com o pastor. A bancada evangélica no Rio de Janeiro para vereador foi dizimada. O que está acontecendo? Está perdendo força? O Chico Sá dizia aqui que a família dele tem alguns evangélicos, que as pessoas estão de saco cheio de pastor levando político para dentro da igreja. Que as pessoas vão lá e querem conforto espiritual. Será? Tomara que seja. Se der uma amenizada nessa invasão evangélica nos parlamentos, seria ótimo. Mas também não adianta nada trocar por Pablo Marçal da vida, né, Roberta? Cheio da teologia da prosperidade. É outra teologia, teologia do coach. Isso. Deixa eu trazer um assunto para a gente conversar que também é bem importante, que é esse cerco que está rolando aí ao STF, né? E os ministros estão reagindo à ofensiva do Congresso contra o Supremo. Essa semana, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ela votou, 2 PECs que são propostas de emendas à Constituição que limitam os poderes do STF. Uma PEC limita decisões individuais dos ministros do STF, decisões monocráticas. E a outra dá ao Congresso o poder de suspender as decisões do STF. Seria uma espécie de Supremo do Supremo. É isso aí. É tipo isso. Que coisa, maluca. Olha o que disse Flávio Dino hoje. Vamos ver. Não deixará o STF de decidir por desagradar agente público ou privado. Nosso papel é exatamente ter independência e aplicar a lei, independentemente de qualquer consequência política. Cris Serra, bom para você aí, porque tem outro cerco rolando ao STF. Agora, são claramente inconstitucionais, mas até aí, até a resolução, tem toda uma novela, tem todo um atrito, né? Tem todo um porquê dessa história também está acontecendo.
É uma parcela grande do Congresso Nacional querendo se vingar do Supremo Tribunal Federal. A verdade é essa. É uma pauta, o controle do Supremo, de fato, é uma pauta da extrema-direita. E tem outras questões ali, outros blocos, setores parlamentares que querem exercer essa pressão por uma série de razões. Agora, a reação do Supremo também não tardou. Além dessa fala do Dino, tem outras falas aí, certamente você deve trazer aí mais tarde. O Barroso. Isso, que mostram que o Supremo não se intimidou. Isso é importante. O Supremo não se deixou intimidar por essa ofensiva. Mas aí talvez seja melhor você ilustrar com essas falas, né, para a gente debater. Vamos trazer, sim, o que Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, disse ainda ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Não existem unanimidades, mas não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunção dos interesses políticos, circunstanciais e dos ciclos eleitorais. O Brasil, assim como na maior parte das democracias do mundo, o STF é o guardião da Constituição e seu intérprete final. Ou seja, não tem Supremo do Supremo, né? Quem interpreta a Constituição é o Supremo. Você não vira uma esculhambação, né, Fábio? Assim. Pelo amor de Deus, que diabo de democracia é essa onde você não tem independência dos poderes? Quer dizer, onde o Congresso Nacional, que já se arrogou, inclusive, dono do orçamento, que era uma prerrogativa do Executivo, agora também é o dono, ele faz as leis e ele julga aqueles que ele considera que não cumpriram as leis. E o Rui Barbosa deve estar dando pulos lá na tumba, porque a história de quem é que tem o direito de errar por último. O Supremo Tribunal Federal. Qualquer democracia do mundo, né, Cris? É isso. Eu acho que o ponto da discussão é exatamente esse que você trouxe. Se isso for aprovado, que não vai ser, eu acho que não vai ser aprovado, isso criaria um legislativo, um Congresso Nacional completamente hipertrofiado. Como disse o Fábio, ele já, por meio do controle sobre o orçamento, ele já dificulta o Executivo de governar. E agora ele quer ser uma instância revisora do Supremo. A palavra final do mundo, né? Para julgar, ele quer julgar o julgado. Isso não existe. Isso é cláusula pétrea. O equilíbrio entre os poderes é cláusula pétrea. Todas essas propostas aí, esse pacote da vingança que eu chamo, todas as propostas são inconstitucionais. Todas. E todas, certamente, se chegarem a serem aprovadas mais na frente, o Supremo vai julgá-las e vai derrubá-las, não tem a menor dúvida quanto a isso, né? Não existe essa do Legislativo querer ser a instância revisora do Supremo. Mas, fazendo esse exercício aqui de imaginação, se conseguisse aprovar isso, então você teria um Legislativo que já usurpou atribuições do Executivo, ou que pelo menos dificulta muito o exercício de atribuições do Executivo e que quer usurpar atribuições do Judiciário. Isso é uma coisa de doido, de maluco, Não existe isso em nenhum país sério e não vai passar aqui no Brasil. Agora, Roberta, faz parte dessa operação, e ontem a gente trouxe aqui o Guilherme Amado fez uma bela entrevista com o Flávio Bolsonaro, né? Fez uma entrevista, ouviu o Flávio Bolsonaro, que é dos filhos, aquele que responde perguntas. Você pode até não concordar, mas pelo menos você pergunta a ele, responde. Os outros só fazem barulho, né? E o Flávio Bolsonaro disse nessa entrevista para o Guilherme Amado que o Senado já teria até votos suficientes para abrir processo contra o Alexandre de Moraes. Então, me parece que esse cerco de agora, com essas propostas aí de restringir poderes, assim como a entrevista do Flávio Bolsonaro, a gente vai até mostrar mais um trecho aqui para a Cristina, o Fábio também comentarem, Roberta, fazem parte da mesma operação, porque o Bolsonaro está próximo de ser denunciado. Passada a eleição. Pressão total, né, Rodrigo? Pressão total. Não tem outra explicação. É dizer assim, nós temos ferramentas aqui, temos uma faca sobre a cabeça do Supremo também, podemos colocar isso no jogo, né? Então, é uma operação de pressão para ver se o Poder Judiciário, e primeiro a Procuradoria que vai denunciar, né, o Gonê, e depois o próprio Supremo, não avançam tanto nas punições necessárias ao Bolsonaro. Vamos ver o trecho? Vamos o trecho ver, do Flávio Bolsonaro vale na entrevista ao nosso colega Guilherme Amado no Metrópolis. Vamos lá. Eu sempre falei que eu acreditava uma espécie de autorregulação do próprio Supremo contra esses arroubos absurdos, essas maluquices do Alexandre de Moraes. Isso, por enquanto, ainda não aconteceu. O último remédio amargo que tem, que é impeachment de ministro do Supremo, no caso do Alexandre de Moraes, se não for feito daqui para lá,
já que nós hoje temos ali, inclusive, apoio suficiente para iniciar a abertura de um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Nessa legislatura Nessa ainda? legislatura, porque Mas por que não abre, então? Se o Rodrigo Pacheco pautasse, eu não tenho dúvida que os 41 necessários para iniciar um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes, nós temos. A ameaça aí, Fábio. A ameaça Nessa legislatura ainda poderia. Sabe o que eu vejo no fundo disso tudo? Acho que isso tudo é uma cortina de fumaça para que a gente não consiga perceber que o que está em questão é a tentativa de anistiar o Bolsonaro. Essa é a questão. Tudo isso está sendo colocado como bode na sala da institucionalidade para preparar o país para isso, que eu acredito que sim. Isso tem chance de passar pelo Congresso, porque aí o bolsonarismo tem uma base lá e tem também revoltados com as instituições. Olha, todo picareta que tem mandato não gosta da justiça, sabe? Essa é a lógica. Agora, veja isso tudo como um movimento preparatório do que logo nós vamos viver por aí. Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas... Quem concorda com você é o Paulo Capelli, jornalista do Metrópolis, né, que apurou que ministros do STF viram exatamente na fala do Flávio uma estratégia para tentar fazer o STF recuar em relação aos inquéritos relatados por Moraes, principalmente aqueles que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já temos um match aí de pensamento, Anúncio. Cristina, o que você acha desta fala do Flávio Bolsonaro, essa estratégia de jogar pressão sobre o Supremo, que em breve vai ter na mesa a denúncia? A gente espera, né? Porque o Paulo Gonet está demorando para fazer, mas agora está prometida para depois do segundo turno, pelo menos a primeira denúncia contra o Bolsonaro. Esse é o primeiro aspecto, né? O Paulo Gonet está demorando, como você falou. Sim, eu entendo a entrevista do Flávio Bolsonaro exatamente como mais um instrumento de pressão. Agora, não vejo... Posso estar enganada, não vejo o Alexandre de Moraes se sentindo intimidado com qualquer bravata desse tipo. Aliás, eu acho que é bem essa palavra para o Flávio Bolsonaro, essa coisa dele falar que nas próximas eleições, né, eles vão fazer uma bancada que seria suficiente, eles, a extrema-direita, a direita e a extrema-direita, fazer uma bancada que seria suficiente para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, se esta legislatura não o fizer, e acho que não vai fazer, o Rodrigo Pacheco, não vejo ele encaminhando uma questão desse tipo, e nem o provável sucessor dele, que é o Davi Alcolumbre. Pelo menos é o que parece que caminha para isso. Essa coisa dele dizer que na próxima eleição para o Senado, que acho que vai renovar 2/3, vão fazer essa bancada, força do Bolsonaro. Hello! Olha, não é bem assim. O bolsonarismo está cheio de fissuras. A gente acabou de falar disso aqui, né? A extrema-direita está dividida, tá uma brigalhada feia, boa de assistir, né? Da gente ligar a televisão e ficar assistindo comendo pipoca. Então, essa coisa de que vai fazer uma bancada poderosa para pedir impeachment de ministro do Supremo, acho que é uma bravata, mas, enfim, é o que eles sabem fazer muito bem. Agora, a anistia, né? O Fábio falou que pode não passar esse tipo de projeto que a Roberta destacou aqui, que são os projetos que andaram essa semana na Comissão de Constituição e Justiça, mas pode andar a anistia ao Bolsonaro. Só que para ele ser anistiado, me parece que primeiro ele tem que ser condenado, né? Você não anistia preventivamente alguém, né? Primeiro tem que haver a condenação, né? Me parece que seria isso. E eu também já ouvi, Fábio, você deve ter ouvido, a Cristina, a Roberta, que tem gente até no PT que toparia conversar sobre a anistia do Bolsonaro, até porque é melhor enfrentar o Bolsonaro numa eleição do que enfrentar uma liderança nova, um Tarcísio da vida e tal. Não sei, mas já ouvi isso também aí nos bastidores. E tem um outro aspecto nessa história toda. Desculpa, Cristina, pode falar. Não, vá você, depois eu falo. Que é o seguinte, o que aconteceu até agora? Nós tivemos bagrinhos do 8 de janeiro. Do 8 de janeiro, condenados agora a penas altíssimas. Não vimos ninguém importante ainda, nenhum general, nenhum político, nenhum presidente da República da época, nenhum general Heleno, não tem ninguém cumprindo pena, sabe? Não tem ninguém molestado pela justiça. Agora, 2025 é um ano em que isto vai ter que acontecer. Porque não há uma explicação para o fato de que a justiça vai andar só para aqueles que executaram, para aqueles que jogaram a pedra. E para ninguém que mandou jogar a pedra.
Entendeu? Então, virá aí. Outra coisa, vocês sabem que a direita ela é bastante insidiosa, né? Vocês lembram que o Bolsonaro, por exemplo, tentou anistiar o Daniel Silveira? Sim. Então, isso foi uma investida contida ali pelo Supremo Tribunal Federal que repôs as coisas. Agora, com o Supremo refratário e muitas vezes apoiando esse tipo de investida, eu acho que vem aí mesmo no ano que vem uma campanha séria para anistiar o Bolsonaro e para devolver a ele a elegibilidade, tá? Para que ele possa disputar essa eleição. Não sei, é bola de cristal aqui, não é informação. Porque aí, pela ordem, né, Fábio? Haveria uma primeira condenação, talvez no caso da joia, uma condenação menor, né, no caso da joia, aí você já poderia anistiar por essa primeira, né? Exatamente. E aí fica aí, olha, vai anistiar, ele volta a ser elegível para 2026, não volta. Acho que vai ficar esse debate para 2025. Enquanto o Brasil for o país da anistia, golpes são sombras reais, assim. Eu não tenho outra coisa a dizer a vocês. Deixa eu trazer uma cerejinha no bolo. Roberta, Oi, Cris, vai lá. Só 2 pontos assim muito rápidos. Primeiro, eu acho que os donos do dinheiro nesse país, o dinheiro grosso mesmo, esse pessoal não vai querer o Bolsonaro de candidato. Eles vão de Tarcísio, é o que eu acho. Eu também acho, porque o Bolsonaro é para perder, né? Exato. Hoje seria para perder. Agora, ainda que, digamos, nessa possibilidade, que eu particularmente não conto com ela, acho remota, do Bolsonaro ser o candidato, se alguém da esquerda pensa que isso é uma coisa boa, eu acho um erro histórico, assim, isso é de uma burrice e de uma falta de visão histórica de longo prazo, que até me assusta, né? Porque ele pode até ser um candidato, de fato, mais fácil de bater, de derrubar, né? Por tudo que a gente sabe dele. Mas o que isso representaria para a sociedade, uma sociedade, seja ela qual for, ver que um cara que fez o que esse homem fez no poder, ver o crime compensa, com essa magnitude de expressão, sendo um ex-presidente da República, que fez e deixou de fazer, né, coisas bárbaras nesse país, e eu vou citar só os 700 mil mortos pela pandemia, uma sociedade ver e ter esta percepção de impunidade é o pior que pode nos acontecer como país. Concordo, né? Então, totalmente. não dá. Bolsonaro tem que ser julgado, processado, condenado e preso, de preferência. É isso. Estou muito com você, Cris. Também tô. Queria trazer só uma cerejinha. A gente está falando, né, desse confronto, dessa pressão do Congresso no STF. Arthur Lira se manifestou sobre o assunto, gente. E ele procurou ministros do STF para dizer que não irá adotar nenhuma medida que represente uma retaliação ao tribunal. Ele disse ainda que as decisões da Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ, estão em fase inicial e que não seguirá adiante sem negociação. Essa informação veio do G1, do Valdo Cruz. E aí o Lira apareceu nessa história e se colocou ali ao lado do STF. Até porque o STF esteve ao lado dele, né? Eu ia falar isso, né? Quando cancelou, né, o caso do kit robótica. Ele foi salvo ali pelo Supremo, que cancelou as provas, cancelou o processo todo, né? Então, deve alguma coisa ao Supremo. Uma troca de favores, mas, né? Mas, olha, eu acho que ele está se cacifando com o Supremo agora, justamente pensando em coisas parecidas. Porque a capivara dele não é pequena. Né? E só para lembrar, quem botou essa pauta roubada para andar foi o próprio Lira. Quer dizer, se existe uma tramitação hoje desse projeto da vingança, como muito bem disse a Cristina, é por conta da ação dele, deliberada, dolosa. Põe o bode na sala, depois fala, eu tiro o bode da sala, fiquem tranquilos. Não é isso? Me arrependi, não fui eu que botei, não. Isso é a cara. Isso é a cara do Arthur Lira. Ele joga exatamente com isso, né? Cria uma dificuldade para vender uma facilidade. Agora, acho que isso aí também, esse movimento dele aí que ele anuncia, revela o fato também de que ele vai perder muito do poder que ele tem. Ele ainda, mesmo quando ele sair da presidência da Câmara dos Deputados, e depende muito também de quem será o sucessor, ele ainda terá muito poder, mas não será mais a mesma coisa. Ele vem para a planície. Ele não será mais o todo-poderoso presidente da Câmara dos Deputados. E estando na planície, o jogo é diferente. Panunzio, que trabalhou muito tempo em Brasília, sabe, a gente usa muito essa expressão, usava lá, né, Panunzio? Cara, na planície ele age de uma maneira. Quando ele está no topo, é diferente.
E olha, só para lembrar, você se lembra por que o Lira botou para andar essa pauta da vingança? Porque o Padilha, o Alexandre Padilha, demitiu um primo dele do Ministério da Reforma Agrária, se eu não me engano. Vocês se lembram disso? Foi um motivo foi uma picuinha tão grande. E está dando nisso que deu. Agora ele se apresenta como se fosse o paladino. Não vou permitir que essa pauta ande. Ele botou para andar. Foi ele que botou para andar. Eu ponho para andar, eu freio, eu negocio, né? E mostra poder e se prepara para o futuro quando não vai ter tanto poder assim. Lembrem, eu estive com vocês quando eu tinha o poder. É isso, né, Roberto? Arthur Lira. Arthur Lira. Cris Serra, sextou, querida. Obrigada, viu, por participar do N2 conosco nessa noite. E um ótimo final de semana para você. Obrigado. Sextou, eu quero só deixar rapidinho aqui para todos os seguidores do ICL que são de Belém do Pará e que este ano estarão lá. Eu, infelizmente, não pude ir, sinto muitíssimo, estou com o coração apertado, não estarei na procissão do Círio de Nazaré. Mas para os seguidores do ICL, que são lá de Belém, que são do Pará e que vão de outras cidades e que vão para Belém nesse final de semana, e turistas, eu sei que tem muita gente, muitos amigos meus estão indo para conhecer o famoso Círio de Nazaré, a coisa que todo paraense fala nesses dias que antecedem o Círio, quando a gente encontra outro paraense, é Feliz Círio, porque o Círio é o Natal dos paraenses. Feliz Círio para todo mundo. Agora sim, sextou. Tchau, pessoal. Valeu, Cris. Beijo, Cris. Tchau, Cris. Beijão. Nunca vi o Círio também, tem um loucura. Pessoalmente, eu nunca vi também. Para ir para Belém do Pará para acompanhar Eu essa fui cobrir É impressionante né? aquilo. Ainda comi uma maniçoba lá. Isso é para os fortes. Que delícia. Vamos chamar agora o Luiz Nassif para conversar com a gente. Oi, Nassif, boa noite para você. Tudo bem? Tudo bom, gente? Vocês estavam falando de impunidade, posso trazer uma notícia boa aqui? Não sei se vocês já deram. Fale. O Luiz Roberto Barroso finalmente liberou o relatório do Luiz Felipe Salomão para o Conselho Nacional de Justiça julgar. Ele foi aprovado por unanimidade. Vão ser abertos PADs aí contra os desembargadores do TRF4 e vai ser feita agora a investigação final, que certamente vai levar o Sérgio Moro e o Dallagnol para a cadeia. Opa, a gente não tinha trazido essa notícia não, Nassif. O Nassif traz a notícia aqui em primeira mão para a gente, importantíssimo. Então vai andar o relatório do Salomão no CNJ. Vamos ver, né, os bastidores aí. Finalmente. Que vai ser revelado. Nassif, mais cedo nós falamos da entrevista do presidente Lula à rádio CBN Fortaleza. E agora a gente comenta a resposta do presidente Lula ao pedido de informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A fabricante de caças militares, a Saab, a empresa sueca, vendeu em 2014 36 aeronaves do modelo Gripen ao governo brasileiro. Lula avalia que os americanos estão se intrometendo e que por trás dessa intromissão está o interesse em vender caças ao Brasil. Vamos dar uma olhadinha e a gente volta a conversar. E eu, sinceramente, acho que um pedido de informação dos Estados Unidos é intromissão dos Estados Unidos numa coisa de um outro país. É descabida essa informação, não sei qual é a informação que ele está pedindo, também não quero fazer julgamento precipitado, mas não tem sentido pedir informação de um avião que o Brasil comprou, pedir informação de um carro que um país comprou. Os americanos, na verdade, eles são meio hegemonistas, eles gostariam que tudo acontecesse. Quando eu era presidente, eu queria comprar o Rafale francês, porque o Rafale francês tem mais tradição, sabe, tem mais experiência, mas eu não quis comprar porque faltava 9 meses para deixar o governo. Eu falei, bom, é uma dívida muito grande, eu vou deixar para o próximo presidente escolher. Mas os americanos não gostaram quando eu disse que ia comprar o Rafale, eles queriam que comprasse o avião deles. E certamente não gostaram quando a Dilma comprou o sueco, eles queriam que a Dilma comprasse o avião deles. E a Dilma escolheu de comprar de forma soberana o avião sueco. Sabe, eu acho que ela fez um bom negócio para o Brasil, as Forças Armadas queriam o avião sueco, e eu acho que está garantido. Espero que a gente nunca tenha guerra, que a gente não precise utilizar esse avião, que seja um avião para paz e não para guerra. O Nassif, o Lula falou que os americanos são meio hegemonistas, né? Um pouquinho só, né? Assim, e o Fábio, enquanto o Lula falava, lembrava aqui de várias histórias. Diga, fala você. Impressionante. Deixa eu contar a ingenuidade da Dilma, especialmente a submissão das Forças Armadas aos Estados Unidos. O Lula queria um Rafale. A França fez uma baita proposta ao Brasil, que entrava o submarino nuclear, o Rafale e parceria para a questão de satélites.
Daí o que acontece? A Lava Jato entra com peso em cima do Almirante Otton de um lado e os procuradores brasileiros ajudam aquele procurador suíço, que era até o Janot quis contratar aqui no Brasil, que eles montam uma operação para incriminar o presidente francês Sarkozy para melar esse acordo. Daí quando a Dilma vai escolher, a Dilma ia escolher o F-15 americano. Quando veio a espionagem em cima dela, ela falou, não aceito. E deixou nas mãos do brigadeiro Seijo, aquele que era o ministro da Aeronáutica, escolher o avião. Ele queria o F-15. Quando a Dilma disse que não, ele vai para o Gripen. Por quê? Porque o Gripen tem uma aviônica americana. E tendo uma aviônica americana, a hora que quiser, os Estados Unidos melam o acordo. O pessoal alertou na época, não façam isso, ficam com o Rafale aí, porque essa submissão à aviônica americana, os mais velhos aí podem lembrar da guerra da Argentina, das Malvinas, que de repente os aviões, os navios argentinos, os torpedos não funcionavam porque a França, que era detentora da tecnologia, cancelou os torpedos. Então foi uma barbeiragem desse brigadeiro que não tem a menor noção sobre o que é segurança nacional nem nada. Então os Estados Unidos agora estão com essa intromissão para tentar melar essa questão do Gripen, podem melar porque eles têm a aviônica do Gripen, mas tem o seguinte, a base de Alcântara que o Brasil alocou para os Estados Unidos. Vamos pegar de volta também. É isso. Ô Nassif, o Panunzio está aqui com a gente hoje. Você viu o Panunzio aqui, Nassif? Está aqui com a gente, o Fábio. Sim, tudo bom, Panunzio? Como é que é? Fala, Nassif. E o Panunzio cobriu também esse período, né? A tentativa de comprar o caça francês, né? Isso que o Nassif contava. Eu lembro direitinho, em 2009, o Sarkozy veio ao Brasil e foi ao Palácio da Alvorada para um almoço com o Lula e recebeu todo mundo lá. E ao final desse almoço, o Lula, já tomado um gorozinho ali, sai e anuncia a compra dos Rafale. O Jobim, que era ministro da Defesa, ficou puto da vida, entendeu? Por quê? Porque tinha toda essa questão que o Nassif está colocando aqui, mas durante alguns dias ficou concluída a negociação com a França. Depois disso entrou essa questão da aviônica e havia uma série de outros fatores de nacionalização também, né, Nassif? Mas houve ali, o Jobim quase pediu demissão naquele dia. Sim. Foi um dia de crise profunda no governo do Lula. Mas me chama a atenção, Nassif, que os Estados Unidos estejam voltando a isso agora, né? Que está havendo um movimento também na Colômbia, a gente tem que ficar atento. Ontem até lembramos aqui, iniciaram um processo lá para tentar derrubar o Petro na Colômbia. E aí eles começam a mexer de novo aqui com essa história dos caças aqui no Brasil. Olha, os Estados Unidos... Recentemente, a chefe do setor sul do Exército dos Estados Unidos, a Laura Richardson, esteve no Chile, fez uma reunião. Então, eles estão vendo a possibilidade de avançar de novo aqui pela América do Sul. É um momento, assim, para ficar atento, um momento perigoso, sempre que os Estados Unidos entram nisso, né? Então, agora vamos pegar a coincidência que não é coincidência. Isso ocorre poucos dias depois do Brasil vetar a compra de tanques de Israel por conta da guerra com o massacre que está ocorrendo em Gaza. E daquele discurso deplorável do ministro da Defesa nosso aí, dizendo que isso é coisa ideológica. E criticando o Brasil, porque o Exército tem munição que ele gasta dinheiro para manter, e a Alemanha queria comprar, e o Brasil recusou, porque poderia ir para a Ucrânia, e isso poderia produzir represálias da Rússia, que hoje é o maior fornecedor de insumos agrícolas ao Brasil. Como se insumos agrícolas não fossem relevantes para o Brasil. Então veio essa fala do ministro da Defesa, que tem que ser pontuada. Aí, e até que ponto que os Estados Unidos jogou o Brasil, porque o Lula está equilibrando entre China e Estados Unidos, até que ponto que essa decisão dos Estados Unidos não foi para colocar o Brasil no campo aí do eixo do mal. Aí. Se isso for verdade, a gente vai ter nos próximos tempos agora uma movimentação muito forte de aproximação com a China e um movimento muito forte aqui de tentar repetir o que houve em outros momentos aí de desestabilização de governo. É isso. Não é brincadeira o que está acontecendo, não. Colômbia e Brasil, vamos prestar atenção. Americans, é isso. Deixa eu trazer uma outra história que vai dar o que falar, gente. Uma possível bomba nas mais altas cortes, na verdade, de justiça do país. A Polícia Federal está investigando o esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E agora, um relatório do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontou indícios de participação de autoridades do STF
do Supremo Tribunal Federal, a instância máxima do país. Ou seja, um esquema criminoso que pode envolver as duas mais altas instâncias de justiça, STF e também o STJ. A Polícia Federal e o Ministério Público solicitaram agora que o inquérito seja enviado para o próprio STF. Nassif, que bomba relógio é essa, hein? Há tempos o Supremo tinha que ter proibido que filhos, esposas, amigos, parentes de ministros pudessem atuar na corte onde eles são ministros, seja o STJ, seja o STF. Então é um cochilo. E tem esse jogo, sim. Tem esse jogo, sim. Os escritórios, quando envolvem grandes causas assim, vão contratar lá o filho do ministro fulano de tal, a esposa do ministro fulano de tal. Então, nesse momento que o Supremo é a grande garantia de democracia brasileira, não pode dar moleza. Não pode dar moleza. Só para explicar. Tem que cortar na própria carne, se for o caso aí, e aprovar uma regulamentação impedindo a atuação de parentes nos tribunais em que tiver ministros ligados a eles aí. Só para deixar claro uma coisa, a denúncia que está aqui não é que não envolveria ministros do Supremo, mas autoridades com foro privilegiado no Supremo, né? Então, teria gente do STJ com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Só para a gente também não achar, será que tem algum ministro do Supremo? Não é isso, né, Fábio? Não é isso, não. Por enquanto, é a tal da filiocracia, não é isso, Nassif? Que são o quê? Escritórios de advocacia de filhos de ou coligados com advogados. Outro dia até ouvi uma coisa interessante, conversando com um político que estava completamente empipinado lá com a situação eleitoral dele. Um outro político ofereceu para ele uma saída. Falou, olha, você precisa contratar um eleitoralista lá em Brasília já, para cuidar da sua questão lá no TSE. Sabe o que ele falou? Ele falou, meu filho, lá em Brasília, a gente só contrata o advogado depois de saber quem é o relator. É o contrário. Essa é a tal da filiocracia, né? E da traficância, que todo mundo sabe que existe. Agora, cá para nós, isso reforça a importância de uma mudança na composição do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós estamos tendo um avanço do crime organizado em tudo quanto é prefeitura aí, e a atuação do CNMP é muito tímida perto dos problemas que tem com os ministérios públicos estaduais aí, sendo muito tímida aí. Então essa é uma outra área que tem que atuar rápido aí, porque o avanço do crime organizado é avassalador. Eles montam organizações sociais de saúde, lixo, tudo, fazem negócios com prefeituras, levantam uma grana sentida aí, depois de um ano não cumprem o que prometeram e deixam de herança para a prefeitura passivos trabalhistas, dívidas de uma maneira geral. E o Conselho Nacional do Ministério Público tem atuado de maneira muito tímida em relação a isso aí, viu? Sim. Ô, Nassif, ainda no campo do Supremo, a gente mais cedo aqui com a Cristina Serra estava debatendo isso, mas é importante ouvir você também. Esse movimento de cerco ao Supremo Tribunal Federal, né? Essas tentativas de aprovar restrições ao poder dos ministros, Flávio Bolsonaro dando entrevista dizendo vem aí impeachment e tal, de novo, né? Já não é a primeira vez que eles fazem isso, né? O que você vê aí pela frente? É o medo de uma condenação, de uma primeira condenação do Bolsonaro? Como é que você avalia isso? Eu vi o debate de vocês, concordo. É prevenção em relação ao Bolsonaro. Está chegando a hora da verdade do Bolsonaro. E o Bolsonaro vai ser jogado para escanteio aí pelos próprios aliados dele mesmo. Não tem como escapar. A lista de crimes que ele cometeu é muito grande. Nesse meu livro que eu estou lançando, aliás, estou no Rio, eu lancei um livro no Rio aqui, tem um capítulo inteiro mostrando as vinculações do esquema Bolsonaro com a morte da Marielle, que foi ignorado aí. Não estou dizendo que eles deram a ordem nem nada, mas que havia um imbricamento entre eles. Era um cara ligado às milícias aí. Agora ele falando de jogo, é o sujeito que foi negociar com o Trump, a primeira ida dele com o Trump lá, o Trump leva ele para conversar com aquele chefe da máfia do jogo de Las Vegas lá, e ele acerta com o sujeito para transformar aqui Angra dos Reis numa nova Cancún, numa nova Acapulco, tudo. É o sujeito que viabilizou a entrada dessas bets todas aí, dando uma de moralista agora, né? Mas eu acho que todo esse movimento é para livrar, e está chegando. Agora com o CNJ agora atuando, avançando nessa investigação sobre o Sérgio Moro, como é que chama aquela juíza que o Gabriela Barroso... Hard? Gabriela Hart?
Gabriela Hart, que o Barroso disse que tinha que ter solidariedade com ela. O cara que acabou com os direitos trabalhistas aqui está encantado com a insegurança de uma juíza aí. Então, esse caso aí do CNJ vai ser uma espoleta aí para explodir os processos também, sabe? Perfeito. E eu tenho certeza que o Múcio, como grande ministro da Defesa, vai finalmente punir os militares que estimularam o golpe aí. Ah, vai sim. Vamos esperar. Luiz Nassif, obrigada, viu? Sextou para você. E parabéns pelo... Foi um sucesso. Eu vi as imagens na ABI, sucesso o lançamento do livro do Nassif, na sede histórica, né, Nassif? É isso? Mas mandaram 40 livros, só faltou livro aqui. Agora claro. que vai lançar em São Paulo, espero que não falte. Pô, a sede da ABI cabe 300, 400 pessoas. Foi um sucesso, eu vi lotado. Editora que não gosta de vender livro. Que isso. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Um abraço para vocês aí. Um abraço. Deixa eu dar um recadinho antes da gente partir para o final de semana. É o seguinte, faltam 2 dias para a aula de finanças do Edu Moreira aqui no ICL, o Guia da Liberdade Financeira. Essa mega aula é uma oportunidade para quem quer aprender a cuidar melhor do seu din-din, do seu dinheiro, sem depender do gerente te ligar e fazer aquela oferta furada, tá? Geralmente é furada. E te adianto que não tem nada de ganho falso ou fórmulas mágicas, nada de ganho fácil, nada disso, gente. Apenas estratégias claras e eficientes que vão te fazer entender melhor, né? O que é o mercado financeiro, que não é um bicho de 7 cabeças. Se você tiver R$1, você já pode investir, R$2 você pode investir. Só precisa saber como. Vamos ver o recadinho do próprio Edu, contando um pouquinho sobre o guia. Quer aprender a ganhar milhões muito facilmente, sem sair de casa e sem trabalhar? Esquece isso, irmão. Não aprende isso não, porque isso tudo é golpe. Não tem esse jeito. Agora, que dá para aprender uma maneira de construir patrimônio e fazer do dinheiro que você ganha o melhor possível, não se endividando e conseguindo com o tempo equacionar a sua questão financeira, isso dá para fazer. Com conhecimento, com passo a passo, com um guia. E eu preparei esse guia para tornar a sua vida mais fácil. Esse guia se chama o Guia para a Liberdade Financeira e vai ser ensinado numa aula única. A aula vai acontecer dia 13 de outubro, um domingo, às 8 horas da noite. Para você se inscrever e assistir com a sua família, é grátis e é rápido. É isso, no domingão, dia 13, a partir das 8 da noite, você tem um compromisso, mas você precisa se inscrever. Vai lá no link icln2.com.br, icln2.com.br. Esse eu não perco por nada. Vocês sabem que eu já caí muita pegadinha do mercado. Tem de jornalista que precisa assistir esse curso. Eu, por exemplo. Você, todo mundo. Eu, com certeza. Aprender a não entrar em conversa de gerente de banco e outras coisitas mais, né? E de jornal também, né? Porque o jornal é de um dono de banco e aí ele te vende uma coisinha. E aí, aquela letrinha pequenininha lá embaixo, né? Falam que é sem juros, aí você vai ler ali no rodapé. Olha, é uma bada atrás da outra, vou dizer a vocês. É isso, mas adorei aqui para sexta-feira encerrar a semana. Pessoal, tô de férias. Saindo de férias. Uma semaninha só de férias. Fico muito bem representado aqui. O Panunzio vai estar aqui, Maria. né? Semana que vem, Fábio. Tô vendo o tamanho da responsabilidade, viu? Tô aqui só observando hoje. É isso aí. Semana que vem, Fábio Panunzio aqui. Fábio Panunzio, Chico Sá, Gabriela Varela. E eu grande elenco. Aí na outra semana tô de volta, a gente se encontra aqui pela redação, Fábio. Espero que você encontre o programa de pé aqui. Vai estar. Bom, a comunidade estava acostumada a me ver também às segundas-feiras aqui no N2. Eu passo a fazer parte das sextas-feiras. Sempre às sextas-feiras. Eu estarei aqui sextando com todos vocês aqui no ICL Notícias, segunda edição. Agora deu, né? Agora deu. Posso mandar um beijo pro meu pai? Com certeza. Que faz 80 anos amanhã. Um monte, né? 80 beijos, então, pro meu pai. Faz 80 anos amanhã, dia 12 de outubro. Beijão pro seu Geraldo Viana. Aê, seu Geraldo. E mandar um pra minha filha também? Porque ela tá casando hoje. Esse contrato de união estável lá com que bom. O namorado dela de 7 anos. Eu tô feliz da vida. Então, ó. Nome? Beijo, Isabela. Isabela. Beijo. Eu vou mandar um beijo para toda a nossa comunidade. Um beijo para nossa comunidade. Bom final de semana para todo mundo. Valeu. Divirtam-se muito. Tchau.
Faltam só 2 dias para nossa aula, o Guia para a Liberdade Financeira. Uma aula onde eu vou ensinar o passo a passo, o caminho que vocês têm que seguir de uma maneira muito prática para poder construir um patrimônio e sair de situações de endividamento e de desequilíbrio financeiro. Todo mundo vai mudar a caminhada financeira depois dessa aula. É uma aula revolucionária. Se você não está inscrito, se inscreve. Só faltam 2 dias. É aqui embaixo e é gratuito o link para você se inscrever. Daqui a 2 dias a gente está junto. Um abraço e até lá.